Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Essa será a nossa terceira aula de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, a tua presença nessa aula, que nós possamos aprender a tua palavra para servir a ti melhor, para guardarmos a tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Teologia Bíblica do Novo Testamento, terceira aula. Pois bem, vamos continuar de onde paramos na segunda aula. Então vamos continuar estudando os temas teológicos do Novo Testamento. Pois bem, isto posto, os nossos objetivos são continuar estudando os temas teológicos presentes no Novo Testamento e identificar o profeta que inaugurou uma nova era. Quem é este profeta? Profeta que inaugurou uma nova era. João Batista. Um novo profeta, uma nova era. Pois bem, o Antigo Testamento, ele termina com a última voz profética. A última voz profética, a voz do profeta Malaquias. Nós vemos o Antigo Testamento sendo encerrado. Terminando o Antigo Testamento, existe um período chamado período interbíblico. Neste período, ao invés de a voz viva dos profetas, há um silêncio profético nesse período, um período de aproximadamente 400 anos, e há um silêncio profético, e surgem, não que Deus tenha ficado sem representante, que Deus tenha ficado sem trabalhar, Deus tenha ficado sem intervir na história, na vida dos homens, mas há um silêncio profético nesses 400 anos, e surgem duas correntes religiosas logo após o período interbíblico. Na parte final e logo após o período interbíblico, surgem duas religiões. Essas duas religiões estão presentes também na época de João Batista, na época de Jesus. A religião dos escribas. Os escribas, eles interpretavam a lei com base na obediência. Se fazia necessário obedecer totalmente à lei. A lei pela obediência. Essa era a religião dos escribas. E havia também uma religião, havia religiosos apocalípticos, que então o que eles faziam? Eles incorporavam à lei as suas esperanças. Eles olhavam para a lei de Moisés à luz das esperanças futuras, da esperança apocalíptica deles, da esperança que Deus inaugurasse um novo reino. Então temos aí dois tipos de religião. Uma religião menos ligada à esperança, uma religião mais rígida, mais ligada à obediência, e uma outra religião mais voltada para a inauguração do reino de Deus, mais voltada para a esperança, mais apocalíptica, mais escatológica. Nós vemos que João, segundo o que está em Lucas capítulo 1, versículo 80, atingindo a sua maturidade, esse João é João o Batista, é o João que batizou Jesus, não é o João que escreveu o quarto evangelho, não é o apóstolo João, é João Batista, é João que batizava no Jordão, que batizou inclusive o próprio Jesus. Nós vemos em Lucas, no capítulo 1, no versículo 80, que quando ele atingiu a maturidade, ele teve forte necessidade de sair dos grandes centros e foi para o deserto.
Ele vai para o deserto quando ele atinge a maturidade. E ele prega no deserto. Nós precisamos entender que não é totalmente deserto. Que há algumas pessoas, que há um certo público para a pregação de João. Mas ele vai, segundo o texto, para o deserto. Alguns eruditos, alguns estudiosos mais recentes, eles chegam a dizer que João faz parte, ou fazia parte, João Batista, daquela seita de Qumran, aquela seita lá de perto do Mar Morto. Quando nós estudamos a Introdução à Bíblia, nós estudamos os manuscritos do Mar Morto. Então, alguns estudiosos, alguns eruditos mais recentes, eles afirmam que João fazia parte da seita de Qumran. Porém, não se tem certeza, é melhor deixar isso no campo da possibilidade. Alguns afirmam que João era essênio, que João era dessa seita, que viveu, que se instalou lá em Qumran, lá próximo ao Mar Morto, onde posteriormente, agora já no nosso tempo, por volta de 1947, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Mas é melhor deixar isso como possibilidade, não tem como se provar que João Batista realmente era um essênio. Pois bem, ele vai para o deserto, João Batista vai para o deserto e permanece lá por anos. Por algum tempo, ele permanece lá esperando a manifestação de Deus. O profeta, ele vai para o deserto e ele espera lá a manifestação de Deus. Ele fica no deserto. Até que nós vemos em Lucas capítulo 3, versículo 2, a expressão veio a palavra de Deus a João. Quando a palavra de Deus vem a ele então começa o seu ministério, ele deixa o deserto e principia o seu ministério, que vai lhe dar o nome pelo qual ele é conhecido, que é João Batista, ou João o Batista. Então tem que sempre ficar claro para nós que esse João, ele não escreveu nada. Ele é um profeta que não escreveu. Quando nós vemos no Evangelho de João, é João, o apóstolo, escrevendo sobre João, o profeta. Isso tem que ficar bem claro para nós. Então João surgiu no Vale do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. A base da pregação desse novo profeta, que surge no Vale do Jordão, é o batismo de arrependimento. Então nós temos o primeiro tema teológico bastante importante ligado a esse personagem, a esse novo profeta. Ele vem pregando o batismo de arrependimento. Então temos aí um tema teológico importantíssimo, o batismo de arrependimento. De modo profético, ele vem anunciando que o reino de Deus está próximo. Ele vem preparando o coração, preparando a mente, preparando o povo, porque ele diz que o reino de Deus está próximo. Ele diz, olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a pregação de João o Batista, desse novo profeta que vem inaugurar uma nova era. A sua indumentária, seu jeito de vestir-se, manto de peles, cinto de couro, parece ser uma imitação dos sinais característicos de um certo profeta. Que profeta seria esse? O profeta Elias? Em João, capítulo 1, versículo 21, João o Batista, João Evangelista, registra que João o Batista negou ser Cristo ou Elias. Ele diz, olha, eu não sou nem o Cristo, eu não sou o Messias, e nem sou o profeta Elias, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Porém, havia uma crença de que o profeta Elias voltaria para introduzir o ministério do Messias.
Mas João afirma, não, eu não sou Elias, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Sua atuação foi dentro dos moldes tradicionais de um profeta. E a mensagem dele anunciava com autoridade profética recebida da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela registra, ela já registrava que viria um profeta, que seria a voz que clama no deserto e que prepararia o caminho do Messias. É com essa autoridade vinda da palavra que João, o Batista, profetiza, anuncia a sua mensagem, a mensagem que Deus havia lhe dado. Pois bem, a grande ação interventora do Senhor, Deus vai intervir, a grande ação interventora do Senhor na história para manifestar o seu poder real, Deus vai manifestar o seu poder real. E que, portanto, antecipadamente todos deveriam se arrepender. E como evidência, submeterem-se ao batismo. Essa era a mensagem de João. Deus vai intervir. Deus vai manifestar o seu poder. Portanto, arrependam-se. Arrependam-se, porque Deus vai intervir no reino. Deus vai manifestar o seu poder. E para confirmar, para evidenciar esse arrependimento, para poder tomar parte nesse reino, nessa manifestação de Deus, vocês precisam se batizar. E aí, as multidões começaram a ir a João para serem batizadas por ele no Jordão. Seu ministério, o ministério de João, criou uma nova expectativa. Uma nova expectativa, é um novo profeta. Ele tem uma mensagem. Há muito Deus não falava por intermédio de profeta. Então dá para imaginar o clima, a reação do povo diante de um novo profeta, porque há muito Deus não levantava um verdadeiro profeta. Então, diante de um portador de uma mensagem vívida e carregada de autoridade divina, dava para sentir o clima diferente, a reação do povo diante da mensagem de João, o Batista. Pois bem, toda a Judéia logo ficou sabendo da mensagem dele, da pregação dele, do ministério de João, que estava em pleno desenvolvimento. E aí toda a Judéia logo ficou sabendo e multidões começaram a se dirigir para o Rio Jordão, onde ele pregava. Nós vemos isso nos evangelhos. Um dos versículos que podemos ler para confirmar é Marcos capítulo 1, versículo 5. Não vamos ler, não vou ler por uma questão de tempo, mas vocês em casa devem confirmar que João, onde ele pregava, ali próximo ao Rio Jordão, pregava e batizava, começou a haver uma movimentação, o povo começou a se dirigir para lá. E assim, ouvindo, se submetiam ao batismo e às exigências da pregação de João, às exigências do batismo. Nós vemos isso em Marcos, capítulo 11, versículo 32, Mateus, capítulo 14, versículo 5. Nós vemos o povo se dirigindo, a massa se dirigindo para ouvir a mensagem de João e ser batizado por ele no Jordão. O que percebemos é uma crise iminente. Nós percebemos a iminente intervenção de Deus no reino. Ele vai intervir. Algo vai mudar. Essa iminente intervenção de Deus que João anunciou, ela envolvia alguns fatores. Tá? Vai haver agora uma intervenção de Deus, João está anunciando isso, e essa intervenção dele, a intervenção de Deus, envolve alguns fatores. O principal
desses fatores, ou um dos principais, é um batismo, um duplo batismo, segundo Mateus capítulo 3, versículo 11, e Lucas capítulo 3, versículo 16. Um duplo batismo, com Espírito Santo e com fogo. Ou será que é um batismo simples, como diz em Marcos capítulo 1, versículo 8, que fala apenas do batismo nas águas? Há uma intervenção de Deus e vai haver um batismo. É necessário um batismo. É necessário um batismo. Como se explica? Será que é mesmo essa questão que deve ser discutida? É um batismo duplo, é um batismo simples? O que está por trás desse tema teológico tão polêmico, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, como vem anunciando no Evangelho segundo escreveu São Mateus e no Evangelho de Lucas? Vamos analisar isso. Analisemos os textos acerca do batismo que João anunciou. Vamos analisar os textos que falam desse batismo. Pois bem, o texto de Mateus, para analisar o texto, nós precisamos também analisar para quem o texto foi dirigido e qual o propósito do texto. Então, o texto de Mateus ele é escrito diretamente para os judeus. O Evangelho de Mateus é um evangelho direcionado aos judeus. E o texto é um texto escatológico. Então precisa ter isso em mente para poder entender. Quem são os ouvintes de Mateus? Porque primeiro é ouvido, para depois ser escrito. Quem são os ouvintes? Ou os leitores de Mateus? Qual é o quadro que se apresenta no texto? O texto é direcionado a judeus e o quadro é um quadro escatológico. Vejamos. Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, em cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então nós temos dois elementos, o Espírito Santo e o fogo. E temos dois objetos desses elementos. O trigo e a palha. Vamos analisar, vamos continuar essa análise. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Quando é que se limpa a eira? Quem entende um pouco de agricultura, quem já foi agricultor, já morou no interior, na roça, quem já leu sobre o assunto, sabe que só se limpa a eira no final da colheita. No final da colheita, limpa-se a eira para poder guardar os grãos que foram colhidos. Então veja bem, em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Isso fala de fim dos tempos. Só se limpa a eira no fim da colheita. Então é escatológico. Escatológico. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Limpará a sua eira. E recolherá o seu trigo no celeiro. O trigo é o justo. O trigo é recolhido no celeiro. Mas e a palha? A palha é o ímpio. A palha será lançada no fogo eterno. Daí, o versículo de número 12 explica o 11.
Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo para o trigo, celeiro para o trigo, e com fogo, fogo eterno para o ímpio. Versículo 12 explica o 11. Lucas, ele cita o texto de Mateus. Porém, ele está escrevendo para leitores gentios. Lucas escreve para gentios, ele escreve como um historiador. Ele apenas repete o texto de Mateus. Ele é um historiador, ele repete. Então, nós vemos a mesma coisa no texto de Lucas. Os batizará com o Espírito Santo. Espírito Santo para o trigo, Espírito Santo para o crente, e com fogo, fogo para a palha, fogo para o ímpio. Então, em Mateus e em Lucas nós vemos batismo com o Espírito Santo e com fogo. Embora haja outras interpretações, mas o que mais combina com a intenção do autor, o que mais se encaixa, melhor se encaixa, a interpretação que melhor se encaixa ao texto é essa. Porque o versículo 12 de Mateus capítulo 3, versículo 12, explica o versículo 11. O mesmo acontece em Lucas 3,16. O versículo 17 explica. Ele diz, na sua mão ele tem a pá e limpará a eira, e recolherá o trigo no celeiro, e a palha vai para o fogo que nunca se apaga. Escatológico. Quando nós vemos Marcos ele se dirige aos crentes de Roma que estão em perseguição. Portanto, Marcos omite a questão do fogo. Porque Marcos ele não tem a necessidade de advertir, o texto de Marcos não tem a necessidade de advertir os fariseus, de advertir os falsos religiosos, de advertir os ímpios. O texto de Marcos é um texto direcionado para a igreja. Logo, ele omite o fogo. O assunto é o mesmo, mas ele não fala do fogo, ele omite o fogo, porque não tem a presença dos falsos religiosos no texto. Não é esse o propósito do texto. Então, Marcos capítulo 1, versículo 8 vai dizer, eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Em Marcos não tem fogo, porque o fogo não é para a igreja, o fogo é para o ímpio, o fogo é para o falso religioso, o fogo é para o hipócrita. Então Marcos, que se dirige a uma igreja que estava sendo perseguida, ele diz somente, eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo, sem fogo. Pois bem, João, agora estou falando de João o evangelista, o escritor do quarto evangelho, não de João o Batista. João o Batista não escreveu, escreveram sobre ele. Então João, ele escreveu o quarto evangelho bem mais tarde, direcionado para a igreja de Éfeso. Ou seja, assim como Marcos escreveu direcionado para a igreja de Roma, João escreve direcionado para a igreja de Éfeso. Veja que no texto de João também não aparece o fogo quando João se direciona à igreja de Éfeso. Olha só, João capítulo 1, versículo 33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Não tem fogo, porque não está sendo direcionado. Não envolve os fariseus, não envolve os falsos religiosos, não envolve os ímpios da época. Porque a palha é a hipocrisia. A palha é impiedade. Então a palha vai para o fogo. O trigo vai para o celeiro. Batizado com o Espírito Santo, vai para o celeiro. A palha
a hipocrisia, a impiedade, a falsidade, vai para o fogo. Então, aonde é direcionado para a igreja, em Marcos, em João, que é direcionado para a igreja, não aparece o fogo, só aparece o fogo quando aparecem os falsos religiosos, os fariseus. Se nós olharmos também para o texto de Atos dos Apóstolos, o texto de Atos dos Apóstolos também fala que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Vão lá para Jerusalém, permaneçam lá, e vocês serão batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque está falando com a igreja. E ali é o próprio Cristo direcionando. Vão para Jerusalém, fiquem lá. Vocês vão ser revestidos de poder, vão ser batizados com o Espírito Santo, não com fogo, porque não estava falando com ele, ser batizados com o Espírito Santo para poder dar continuidade à minha obra. Essa é a questão do batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Espírito Santo para o crente salvo e fogo para o ímpio, fogo de perdição, fogo de juízo. Embora hajam outras interpretações. Pois bem, já no Antigo Testamento existe uma ampla base acerca de um derramamento escatológico do Espírito Santo. Não é algo que surge no Novo Testamento. Se nós examinarmos a profecia sobre o servo, esse servo é o Messias, essa profecia está registrada em Isaías capítulo 44, versículos 3 ao 5, nós vamos ver que essa profecia, ela prevê um derramamento do Espírito Santo ligado ao ministério do servo, ligado ao Messias. Então, o derramamento do Espírito Santo ligado ao Messias, esse derramamento escatológico, ele não é uma coisa nova. Ele já é presente, já tem base no Antigo Testamento. Este elemento, ele é básico para efetivar a transformação da era messiânica. Para que haja uma era messiânica, é básico, é necessário que haja um derramamento do Espírito Santo, para poder inaugurar essa era no Messias. Assim, o rei Messias, ele reinará em justiça e em prosperidade. E também em paz. E nós vemos isso em Isaías capítulo 32, versículo 15. Então, para que essa era do Messias que João vem anunciando, ela possa se externar, ela possa se apresentar, é necessário para essa nova era, essa era messiânica, um derramamento do Espírito Santo. Já desde o Antigo Testamento isso é dito. Quando nós olhamos para Ezequiel 37:14, há uma promessa de ressurreição quando Deus colocar seu Espírito dentro de cada israelita. Então, um derramamento do Espírito Santo na vida de cada israelita. Quando isso? Isso é escatológico. No final da grande tribulação, um derramamento do Espírito Santo sobre cada israelita, uma ressurreição de Israel como nação, para que possa clamar pelo Messias e recebê-lo. Ezequiel 37:14 já traz essa linha de pensamento. Ezequiel 36:27, Deus então dará ao seu povo um novo coração e um novo espírito. Como? Através do Espírito Santo. Para quê? Para capacitá-los a andar em obediência à sua vontade. Ou seja, para que haja uma nova era onde Deus e o povo de Israel possam se reconciliar. É necessário que o Espírito Santo opere na vida desse povo, para que Deus e o povo de Israel possam se reconciliar. Então, também trata-se de uma questão escatológica. Trata-se de um derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Israel no final dos tempos, para que eles possam reconhecer
conhecer e receber o Messias no final da grande tribulação. Então essa ideia escatológica de um derramamento do Espírito Santo que aparece nos evangelhos, que aparece em Mateus e aparece também em Lucas, mas não aparece em Marcos nem em João, essa ideia escatológica ela só aparece em Mateus e em Lucas. Porque é necessário advertir os falsos religiosos dessa questão escatológica. Olha, se vocês não se arrependerem, tem 2 batismos aí. Um batismo com o Espírito Santo para quem se arrepender e um com fogo para quem continuar na impiedade. Então, quem diz isso é Mateus e Lucas. Marcos, que lida diretamente com a igreja, João, que lida diretamente com a igreja, Atos dos Apóstolos, que lida diretamente com a igreja, não trabalha essa ideia. Mas a ideia de um derramamento do Espírito Santo, ela tem base no Antigo Testamento. Haverá um derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Israel, no final da grande tribulação, para que eles possam receber o Messias, reconhecer o verdadeiro Messias. Nós vemos essa ideia de um derramamento do Espírito Santo ainda no Antigo Testamento, um derramamento escatológico, em Joel, capítulo 2, do 28 ao 32. Eu não vou ler. Vocês precisam ler em casa, precisam estudar, precisam aproveitar a videoaula, aproveitar os slides e ler, estudar em casa. Então veja bem, Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32, aponta para o dia do Senhor. Semelhantemente, identifica esse dia do Senhor com um grande derramamento do Espírito Santo e sinais apocalípticos, que identificará o tempo, identificará o dia do Senhor. Então nós temos que entender o que Joel está falando. Joel está falando de um derramamento do Espírito Santo, que começa assim. Joel profetiza um derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento do Espírito Santo profetizado por Joel, ele começa assim que Jesus sobe ao céu e de lá envia o Espírito Santo. De lá ele envia o batismo. Do céu é enviado o batismo com o Espírito Santo. Começa o cumprimento da profecia de Joel. O final dela, os sinais que essa profecia fala, os sinais na lua, os sinais nas estrelas, os sinais no céu, de que essa profecia fala, só vão se cumprir na grande tribulação. Então é uma profecia de duplo cumprimento. Ela cumpre-se uma parte e a outra parte vai se cumprir apenas no final da grande tribulação. É justamente isso que dificulta o entendimento do povo da época. Porque o povo da época esperava o cumprimento dos 2 juntos. Mas o que eles não sabiam, que não foi revelado para eles, é que havia um lapso de tempo, havia um espaço de tempo